Olá, vocês que gostam da palavra de Deus e seguem a palavra de Jesus através deste canal. Eu sou o Gildásio Evangelista e estou lhe convidando a ser mais um membro deste canal. Se inscreva. Aqui fazemos estudos teológicos e ensinamentos da palavra de Deus. Ensinamento, aqui não é pregação. Nós damos as ferramentas para você crescer na graça e no conhecimento e na fé. Então se inscreva, ativa o sininho. Assim que tiver vídeos novos no canal, o YouTuber te avisará automaticamente. E o melhor, gratuitamente, né? Temos também uma página da igreja virtual. Eu disponibilizo lá na igreja virtual Jerusalém Celeste, e todos os vídeos na página da igreja. Vai lá e curta também, né? E obrigado por acessar o nosso canal e ser mais um divulgador da palavra de Deus. Hoje o nosso tema que é muito interessante é como estudar e entender a palavra de Deus e tirar os proveitos para o nosso dia a dia, os ensinamentos, né? Como estudar e entender a palavra de Deus. Gente, eu quero aqui pedir desculpa aos seguidores do canal, pregando a palavra de Deus, por um lapso cometido por mim. Conversando com um amigo meu, que é católico, eu também já fui católico durante 40 e poucos anos, né? Praticante, e cometi este lapso. Eu dou aula de vários assuntos relacionados à teologia, numa faculdade teológica, e não percebi das dificuldades que as pessoas têm em manusear a Bíblia, né? E entender os assuntos, né? E principalmente as pessoas que querem estudar sozinha. Ser um novo convertido, você pode ser um novo convertido e quer estudar a palavra de Deus e quer seguir, né? E querem se aperfeiçoar. Eu como manusear a Bíblia. Eu esqueci que nem todo mundo sabe manusear e tem contato com a Bíblia ou com a palavra de Deus, né? E eu já sou praticante de religião há muito tempo. Geralmente, quando a gente está fazendo uma pregação, está dando um curso, uma palestra, ou na própria faculdade, ou nas aulas, o pessoal já lá, vamos dizer, não é que a gente faz excepção, mas o pessoal já são selecionados, o pessoal já sabe manusear a palavra de Deus, né? A Bíblia, né? A palavra, os estudos, como a gente, né? vai tratando. Mas esse meu amigo teve a hombridade, né? De me falar assim: Gildásio, olha, eu sigo o seu canal, mas eu tenho dificuldade de entender. Você dá uns ensinamentos muito profundos. Eu não sei ler a Bíblia, eu não sei procurar os versículos, como é que procura. E aí, este foi o meu lapso, irmão. Foi um bálsamo na minha alma, porque ele pelo menos teve a hombridade de me explicar. E agora eu vou gravar esse vídeo e disponibilizar para todo mundo. E especialmente não vou dizer o nome da pessoa, óbvio, mas aí eu resolvi gravar esse vídeo especialmente para esse meu amigo e disponibilizar aqui no canal, tá bom? Então, dito isto, vamos ao começo. Começar do começo, óbvio, né? Então, a Bíblia é um dos livros que eu conheço, né, que não tenho palavras para adjetivar a Bíblia. É o máximo para mim. Para começar, é ela que contém as palavras que eu precisarei para minha salvação, né? Eu particularmente acho muito fácil a sua leitura e compreensão da palavra de Deus. A Bíblia é como se estivesse escrevendo assim normal no dia a dia para mim, mas tem gente que tem essa dificuldade, né? E eu acho tão fácil. Para mim ela contempla um simples camponês, uma simples pessoa, um simples camponês, não fazendo aqui, é só para efeito de retórica, uma simples pessoa humilde, até o presidente da República. Ela contempla todo mundo, certo? E ela foi desenvolvida numa linguagem campestre. Ela foi desenvolvida numa linguagem que naquele tempo o pessoal vivia no campo. Então a Bíblia contém parábolas, contém ensinamentos, contém todo tipo de ensinamento que você precisar para o seu dia a dia. Ela contempla desde simples camponês, como eu falei, até um físico, até um matemático, outro ramo de ciência que você imaginar, ou do conhecimento da humanidade. Então a Bíblia contempla tudo isso aí, sem problema nenhum. É só você saber procurar. É como lapidar um diamante. Para ser mais preciso, na Bíblia, lá contém o certo e o errado, o direito e o torto, a ovelha e o bode. Lá contém a palavra de Deus, também contém as palavras do diabo, a doutrina do diabo. Simples assim. Só você saber manusear. E aqui não é heresia não, é só você ler que você vai entender, né? Então lá a Bíblia tem tudo. Lá tem o sagrado e o profano, tudo misturado. O pecador e o justo, ou o remido, né? Lá se encontram onde Deus e o diabo também se encontram. Vamos lá na Bíblia que você vai ver tudinho lá. Por exemplo, Jesus, eu não estou falando bobagem. Jesus, quando ele foi iniciar o seu ministério, ele foi tentado por quem? Pelo diabo. Então está lá na Bíblia, certo?
Então, dito isso, novamente, vamos em frente. Como se lê a Bíblia? Como se lê a Bíblia? Em cada página que você tiver a curiosidade de manusear, tem lá bem em cima, qualquer você vai ver lá tem o nome do livro. Por exemplo, aqui eu vou citar Gênesis, tem um livro específico que você está lendo, Gênesis, está lá escrito. Se você abrir depois, dependendo do maço de página que você for pegar, vai ter lá um livro chamado Êxodo. Mais à frente um pouquinho, dependendo de mais um pouquinho que você for pegar, vamos dizer, você vai abrir lá, tem livro de Juízes. É uma biblioteca, a Bíblio, e vem do Biblion, vem da palavra grega, né? A biblioteca, que aí formaram, se você juntar assim a pé da letra, grosso modo, Bíblia é uma coleção de vários livros sagrados junto. Então, continuando, se você pegar mais um pouquinho na frente, você vai encontrar, vamos dizer, um livro chamado Malaquias. Aí Malaquias já é o último livro do Antigo Testamento. Aí se for para ir um pouquinho para frente, tem uma página em branco, geralmente as Bíblias têm uma página em branco, que é outra aula, outra explicação, que é em branco a página, mas tem um significado muito profundo. Aí terminou o Antigo Testamento, o Velho Testamento ou Velha Aliança, certo? Então, se você pegar mais um pouquinho para frente, vai ter lá o Novo Testamento, que é de Jesus para cá. Nós estamos em 2020, da era cristã, da contagem de Jesus até os nossos dias. Beleza? Então, você pode ver o primeiro livro lá do Novo Testamento, chama-se Mateus. O último livro vai chamar Apocalipse. Mas, por exemplo, você vai pegando assim de maço em maço, para curiosidade, para começar. Então, você vai ver lá, vai ter lá Atos dos Apóstolos, aquilo que foi praticado pelos apóstolos. Vai ter lá um livro que Paulo escreveu chamado 1 Coríntios, 2 Coríntios. Depois vai ter um livro lá, Tessalonicenses e assim por diante, ok? Então, voltando aqui de novo, este é um livro totalmente sagrado. Depende de como você vai manusear primeiro. Como ele é um livro especial, você tem que ter reverência. Peça discernimento, direção, ore um pouquinho antes e peça a Deus que ele vai te mostrar. Como eu te falei, ele vai contemplar quem sabe ler, quem não sabe ler, o presidente, um faxineiro, todo mundo. E vai contemplar as pessoas que têm mais conhecimento e mais traquejo, que buscam realmente, né, se aprofundar. Então, você vai encontrar assim, ó, Juízes, Malaquias, por exemplo, e assim por diante, numa sucessão de 73 livros. A Bíblia Católica tem 73 livros, uma biblioteca. A Bíblia evangélica, a Bíblia católica contém a evangélica, só que a evangélica ela tem 6 livros a menos do que a Bíblia católica. Depois eu explico isso aí no canal. No canal já tem alguns vídeos sobre isso aí. Nós temos vários vídeos explicando, mas vamos fazer um específico sobre isso. Chama-se cânon ou canonicidade da Bíblia. Por que tem essa divisão, o que aconteceu e etc e tal. Mas existem essas duas diferenças. Uma contém a outra, mas a Bíblia evangélica tem 6 livros a menos, beleza? Então, vamos embora. Quando você abre lá o livro, lá, a Bíblia, lá tem lá o livro, vamos dizer, você vai dizer que você abriu lá em Abacuque. Então você vai ver lá o livro de Abacuque, aí tem lá o nome do livro, aí você vai ver lá, por exemplo, Abacuque, aí aquele nome, o número grandão, vai ser o capítulo. Então vamos dizer que você vai ler Abacuque, capítulo 3. Então você vai lá no livro de Abacuque, no capítulo 3. Beleza, aí você vai ler o capítulo. Se você quiser ler o capítulo todo, beleza. Se não, eu peguei aqui um capítulo 17 para vocês fazerem um teste. Então vamos botar assim, ó, Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Se você já está começando a manusear, lá vai estar escrito assim, ó, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, mesmo assim eu adorarei. Está lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Beleza? Então, servirá para ler todos os livros da Bíblia, esse jeitinho que eu falei para você. Procure o livro lá em cima, vamos dizer, Mateus, capítulo 5, versículo 10, e assim por diante. A Bíblia também se divide assim, gente. É oportuno lembrar que a Bíblia divide em Velho Testamento, eu já falei, mas não custa repetir, porque é uma aula, né? Aqui é estudos de teologia. Então, lê-se Antigo Testamento, Novo Testamento, Antiga Aliança, isso aí está tudo certo. Já o Novo Testamento, a gente também lê só Novo Testamento, que a maneira de procurar é a mesma, né? Tanto no Antigo
como no Novo Testamento, certo? Quando você vai fazer... Agora, se você começar a ler e você achou algum capítulo interessante, algum versículo, começa a fazer anotações. A gente chama isso de citação bíblica. Então, por exemplo, você leu lá Mateus 15, 21, um exemplo. Aí você bota lá Mateus, tal, porque serve para você e serve para as pessoas, né? Que você vai fazer uma citação, ó, gente, eu achei essa aqui interessante. Outro exemplo que eu peguei aqui, eu vou ver lá, ó, Oséias, o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Está lá no Antigo Testamento. Este livro se encontra no Antigo Testamento e diz assim, ó, só para você ter uma ideia. Aí você vai aprender a fazer a atualização. Vou ensinar tudo aqui, ó. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que tu esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Isso é complicado. Oséias 4, 6. Certo? A Bíblia, como já foi dito, contempla desde o operário até o presidente da República por sua simplicidade. E ela busca os de coração simples e os corações aquebrantados. Mas quem quer estudar a Bíblia mais a fundo precisam ter mais conhecimento. E aí é que vai adquirindo conhecimento e entendimento. Este é o objetivo deste canal, dar entendimento e conhecimento da palavra a todos por igual. Nós temos vários vídeos, todos os assuntos com fundamentação bíblica pertinente a cada um, certo? O lápis que eu falei para vocês era esse, que eu não tinha, o pessoal assiste, mas muitos não entendem. Então voltamos a explicar sobre a Bíblia, pois é um livro simples até demais. Qualquer pessoa entende, pois não é como um livro de ciência, e sim um livro espiritual, e ela requer sabedoria e reverência para lê-la. Faça uma oração, como eu já expliquei para vocês aí. Sendo assim, temos várias ciências bíblicas para conhecermos melhor o seu conteúdo e atualizá-la para os nossos dias. Essa ciência bíblica que a gente pega lá o texto, traz para os nossos dias, nos dias atuais, chama-se hermenêutica bíblica. Hermenêutica. E dentro da hermenêutica nós temos um assunto chamado exegese. Exegese bíblica. É você ler o texto, tentar ver o que é que Deus mandou dizer para a gente através daquele povo, visto que a Bíblia não foi escrita para nós, para o nosso dia. Nós aceitamos ela como a palavra de Deus, então nos tornamos filhos de Deus. Certo? Se você quiser uma fundamentação mais profunda, está lá em João 11 e 12. Mas você vai lendo, tal. A Bíblia, gente, contém vários tipos de doutrinas embutidas nela. Por isso que a gente tem que ter um certo traquejo para manusear também. Ela tem, ó, vamos ter uma ideia. Ela tem doutrina do pecado, que é armatiologia, doutrina dos anjos, que é angelologia, temos a doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia, temos a doutrina de Deus, tem doutrina dos homens, né? Tem doutrina da Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, também tem doutrina do diabo e seus demônios. Certo? Você pode ver, por exemplo, lá em Jó, o Jó foi tentado pelo diabo. Então, só você ter uma ideia, tem muita gente que critica as coisas sem saber. E dependendo de como você estuda, interpreta todas as palavras da Bíblia, ela contém todas as frases do universo, contém na Bíblia. Todas. Eu já procurei, peguei um dicionário assim, cataloguei meio mundo de páginas. O que você tem que fazer, né? Que eu gosto mesmo de lapidar a palavra de Deus, né? Contém todas as palavras do universo. Todas. E só para você ter uma ideia, né? Também contém todas as ciências que você precisar, né? Então, gente, a Bíblia é assim, é facinho, mas tem que ter um traquejo. Por exemplo, que é um pouquinho aqui, é um pouquinho ali. Ela vai dizer lá em Isaías 28:10, é mandamento sobre mandamento, é um pouquinho aqui e um pouquinho ali, você vai amarrando os versículos bíblicos, por isso que requer um traquejo para você ler. Se você já assistiu esse vídeo até aqui, ó, pode fazer uma interpretação básica lá em Gênesis 1:3, que diz assim, ó, primeiro livro da Bíblia, diz assim, ó, haja luz, quando Deus diz haja luz ou faça-se a luz. Simples, profundo, mas simples. Então eu que gosto de procurar, então você vê, só nessa frase ele criou a física, que estuda a energia, né? Física, criou os astros, né? O céu, as estrelas, as constelações, criou a terra para a gente pisar, geologia, certo? A filosofia que eu estou me expressando para você e ensinando os conhecimentos, criou as constelações, criou o espaço sideral. E aí eu só dei a ferramenta. Você diz, mas professor, vá
procurar. Leia e tire suas conclusões. Eu dou a ferramenta, tá bom? Gênesis 1:3, ok, gente? Obrigado pela atenção. Eu espero ter explicado um pouquinho sobre como ler a Bíblia. Um detalhezinho importante. Você que chegou aqui agora, um detalhezinho importante. Quando você vê lá, ó, Espírito com a letra E, ou como diz os paulistas, né? Maiúscula, significa Espírito de Deus. Quando você vê E, Espírito minúsculo, significa o Espírito do homem. Outra coisa, quando você vê Deus com a letra maiúscula, é Deus. Quando você vê Deus com letra minúscula, é os demônios e seus asseclas. Beleza? Então, dito isto, obrigado por assistir até aqui. Gostando, se inscreva no canal, como eu já pedi lá em cima, e divulgue nosso trabalho. Divulgue a palavra de Deus, é gratuito. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.